Peixoto, no seu distributivismo radical, ele só considerou socialista do PPS, e eu sou de um partido também socialista, é que já incide sobre o óleo que está sendo produzido agora. Agora, tem também outras questões laterais aí que, em geral, os defensores dos direitos corretos do meu Rio de Janeiro preferem omitir, porque são da base do governo lá. 7 bilhões o Rio vai perder. Ótima pergunta para nós, cariocas e fluminenses. Esses 7 bilhões que vamos perder, se confirmada a emenda Souto-Ibsen, estavam sendo aplicados onde exatamente, hein? Será que não tem muita obra de fachada? Será que não tem muito uso indevido? É uma pergunta que está no ar lá no Rio de Janeiro, ainda mais agora, quando estamos vitimados por essa tragédia terrível que já ceifou mais de 100 vidas. Tem todo um planejamento de infraestrutura, de política habitacional, de prever na administração do solo urbano o crescimento demográfico que áreas de exploração de petróleo provocam. Exatamente. Então, a emenda tem esse belo mérito, a gente discutir como uma riqueza cuja perda sentiremos tanto, está sendo aplicada hoje. E o segundo ponto é que, contrato em vigor, os governos, apesar de tudo, da má tradição, estão conseguindo até planejar para o ano que vem, de repente ter esse corte. Eu encerro só dizendo o seguinte: o orçamento de Campos, por exemplo, depende de 68% de recursos de derivados do petróleo. São João da Barra, 81%, Rio das Ostras, 67%, Casimiro de Abreu, 53%, Búzios, 49% e Macaé, 44%. Portanto, a emenda, nesse sentido, é injusta, embora numa concepção de justiça tributária nacional. Eu gostaria, Tarcísio, de fazer algumas retificações. Primeiro, a nossa emenda não é contra ninguém. Nossa emenda é federativa, ela baseia-se na Constituição, ela não é contra o Rio de Janeiro. Perfeitamente, eu acho legítima a luta do deputado defender os seus... Não é o que o Rio entende. Eu acho absolutamente justo a defesa que ele faz do Rio de Janeiro. Agora, acho que essa é uma responsabilidade do governo federal. Esse problema está resolvido. Esse problema já está resolvido. Nós apresentamos, isso tivemos com o senador Pedro Simon, que já apresentou uma emenda, que quando nós apresentamos a nossa emenda, nós deixamos intacto os valores que vieram no projeto do governo para o governo federal. Nós não mexemos neles. Nossa emenda começa assim: ressalvado que é da União, o restante será distribuído para os estados igualmente. Mas então, a emenda do Pedro Simon... Agora a emenda do Pedro Simon é dizendo: do que ficou para a União deverá retirar parte desses royalties que ficou com ela e da participação especial para compensar os estados que perderam, que porventura venham perder nessa distribuição. Então eu acho que esse problema nós todos temos que embarcar nesta canoa. Não tem que ficar discutindo com a nossa emenda, porque a nossa emenda é um fato concreto. Ela foi aprovada por 370 votos contra 70. Não é uma coisa tão acachapante, tão gritante, que é impossível você fazer qualquer coisa. Mas falta passar no Senado. Espera, eu estou falando na Câmara. É impossível você fazer qualquer coisa contra essa emenda. Até porque se reformarem essa nossa emenda no Senado, ela voltará para a Câmara e nós vamos reformar novamente na Câmara. Então, para que isso? Como a Câmara é a última a falar, é o processo que terminará. Então, não deve interessar ao Rio isso, nem ao Espírito Santo, e nem a ninguém. Por que não retirar do governo federal? E aí, eu pretendia, até você me convidou para fazer um programa outro dia sobre o problema do desestímulo de participar do Congresso Nacional, os deputados, senadores. É exatamente por isso, é essa submissão ao Executivo, essa falta de valor do Poder Legislativo. Se o Senado tiver essa concepção de não submeter-se ao Poder Executivo, ele vai simplesmente aprovar essa emenda. É uma subjugação. É. O termo mais apropriado. Então, o que vai acontecer? Ele vai aprovar essa emenda do Pedro Simon, que é um homem sério, um homem, você sabe disso, um homem adequado. Sim. E o governo federal poderá assumir isso. Mas tem outra emenda do Pedro Simon, que examinando o contrato, o processo do parecer do Henrique Alves, ele, em determinado artigo, ele coloca um dispositivo
que obriga a devolução das exploradoras do petróleo dos valores idênticos aos valores que foram pagos no royalty. Ou seja, quem vai pagar o royalty vai ser a própria União, a própria Petrobras, o Brasil para pagar. Por quê? Porque tem um dispositivo, se você puder olhar isso, é importante, nós fizemos uma emenda, o Pedro Simão fez uma emenda nesse sentido, dizendo que os royalties que forem pagos aos estados e municípios serão devolvidos em igual valor pela produção do petróleo. Então, as produtoras, as exploradoras, além de retirar o valor da exploração do petróleo, do custo do petróleo que eles vão ter, eles ainda ganharão o valor que for repassado aos estados e municípios do royalties. Ora, isso dão 15 bilhões. Se você retirar a metade para compensar o Rio de Janeiro, o governo ainda ganha 8 bilhões, se aprovar essa emenda. Então, eu acho que a solução está nessa negociação. A solução não pode estar numa negociação nem de você derrotar a emenda e nem de você adiá-la para depois das eleições, porque isso é golpe legislativo. E isso aí ninguém vai aceitar. E o Supremo está aí para isso. Então, eu acho que o Senado não vai aceitar isso. Eu já conversei com alguns senadores, tenho conversado. Ontem mesmo conversamos com o presidente da Comissão de Justiça. Ele disse, isso está fora de cogitação. O Senado não vai aceitar isso. Se houver alteração aqui, tem que voltar para a Câmara. Claro, porque isso é da tradição legislativa, é do regimento, é da Constituição. Agora, o governo tem maioria no Senado. Sim, mas você não pode agredir tanto assim. Por outro lado, eu gostaria de dar uma satisfação ao meu nobre deputado, essa figura maravilhosa do Congresso Nacional, que tanto sofre hoje na opinião pública pelo procedimento de alguns. Não há necessidade, não há esse interesse, não houve essa preocupação radical de retirar nada. Nós simplesmente simplificamos a emenda. Para injetar 2%, 5%, 10%, nós fizemos o seguinte, como a Constituição diz que todos os municípios e estados, inclusive o Distrito Federal, que não tem plataforma, que não tem praia, segundo eu estou anunciando para não há, todos têm direito, então nós medimos para todos e ressalvamos o da União. A União tem a faca e o queijo na mão. Basta que o Senado queira e tenha independência para fazer isso, eu tenho certeza que vai ter. Aliás, ontem... Agora, nesse caso, a União também teria que assumir o ônus e renunciar a alguns bilhões no orçamento também. Primeiro, Tarcísio, já não vai renunciar a nada. E a equipe econômica é muito ciosa de previsão orçamentária. Nós não podemos partir desse princípio. A União não vai renunciar, a União não vai renunciar a nada. Quem vem renunciando, desde a Constituinte, a tudo aquilo que tem direito pela Constituição, são os milhares de municípios que estão aí pobres, de pires na mão. Você sabe perfeitamente que os municípios vivem hoje, a metade dos municípios brasileiros vivem hoje do Fundo de Participação do Estado e da União. Esse Fundo de Participação agora... Não, 70%. Sim, mas não, estou falando em geral do país. No Nordeste é 70%, em Minas Gerais deve ser uns 50%. Vamos pôr 60% dos municípios. São pobres e vivem do Fundo de Participação. E agora, com essa crise mundial, essa recessão que houve, essa coisa, eu estou terminando... O que é que aconteceu? Os municípios que recebiam, por exemplo, 100, passaram a receber 20. E ninguém deu satisfação aos municípios, não. E a folha de pagamento dele era 80. Como é que eu estou pagando os funcionários? Depois o senhor volta ao tema, deputado Chico Alencar. Alguns aspectos aí.